A gente vai começar esse aulão pensando em algumas coisinhas como figuras de linguagens específicas para a literatura. Pois a verdade é que dentro do Enem a gente tem uma grande quantidade de interpretação de texto. Vai pedir que vocês interpretem textos literários, textos não literários, e é para a gente pensar em algumas figuras que caem em textos literários que a gente vai ver metalinguagem e intertextualidade. Vamos se ligar aqui. Olha só, essa imagenzinha que vocês têm aqui é uma imagem que é trabalhada com intertextualidade. Como funciona? A gente viu aqui nessas imagens aquela coisa super clássica, o quadro super conhecido da Mona Lisa. E aí, Maurício de Souza, grande Maurício de Souza, foi lá e construiu uma mônica baseada na Mona Lisa. Quer dizer, a gente tem aqui um texto que conversa com outro texto. Camila, é uma imagem. Observem o seguinte, é uma imagem, mas tudo que a gente comunica é um texto. Então, cinema é texto, daí é um texto cinematográfico, literatura é texto, texto literário, jornalismo, notícia de jornal é texto, texto jornalístico. Então, vamos pensar que imagens, filmes, músicas e textos escritos, tudo faz parte dessa grande coisa que é texto. Certo? Então, a gente viu aqui dois textos conversando. E aí, a gente fala que é texto sobre texto. Eles estão se cruzando, estão entrando juntos. Na literatura, é muito comum a gente ver referências em um texto e outro. Observem esses textos que estão aqui na tela. A Canção do Exílio, ela é um texto do século XIX, então é um momento muito patriótico. E tem essa frase que todo mundo conhece por aí, provavelmente, que é "Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá". Já aqui, no texto do Murilo Mendes, que é do século XX, a gente tem essa comparação com "A minha terra tem macieiras". Percebam que esse clássico do século XIX, que influencia até o nosso hino nacional, vai ter uma maneira diferente de ser feito no século XX, mas que vai buscando referências de um texto para o outro. Então, os textos se cruzaram e eles têm intertextualidade. E aí, para fechar a ideia da intertextualidade, é legal também pensar que é intertextualidade quando tem citações, quando a gente vê aquelas paródias, piadinhas que fazem referências a músicas, a cinema. Então, tudo isso faz relações de intertextualidade. Então, agora, depois da intertextualidade, tem a metalinguagem. E aí, assim, ó, foco numa coisa. A metalinguagem é a linguagem que fala sobre si mesma. Observa quando você pega um dicionário e você vai lá no D e procura a palavra dicionário. É um dicionário explicando o que é dicionário. Isso é metalinguagem. É quando um escritor, por exemplo, fala sobre o ato de escrever. Ou um filme que fale sobre cinema. Isso é metalinguagem, uma linguagem que fala sobre si mesma. E aí observem, existem algumas funções na nossa comunicação, o emissor, que é aquele que fala, o receptor, que é aquele que recebe, e o canal, que é a matéria da mensagem, como eu envio a minha mensagem. E aqui o canal vai ser sempre a parte mais importante. Porque se é linguagem que fala de linguagem, eu estou falando de um emissor que fala sobre a sua matéria de comunicação. Isso também é bem legal a gente lembrar, tá? Então aqui, ó, foco no canal, aquele que fala sobre si mesmo. E lembrando que ele também pode ser um texto que fala sobre linguagem. Já falei isso? Já, mas falei um texto que fala sobre texto. Às vezes, a gente tem alguns cinemas experimentalistas que discutem a linguagem do cinema. A gente tem também uma parte da canção popular, ali na década de 60, de 70, que discute a linguagem da música. Vamos pensar nessa ideia de que existe a possibilidade de eu discutir
o que eu sou mesmo quando eu estou dentro de um texto. Eu sou um poema? Como eu sou um poema? Um cara que faz muita metalinguagem é Carlos Drummond de Andrade. Ele discute muito o fazer poético. Uma mulher, escritora super conhecida que faz isso também, Clarice Lispector. Deem uma olhada nisso. Para terminar nossa aula, eu vou pegar e vou ler uma questão com vocês para a gente entender como é que caiu no Enem do ano passado. Questão do Enem da prova de linguagem de 2021. Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como The Invitation of Voyage, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio: vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha e primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele em escorço toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas construí. E não de uma forma imperfeita nesse mundo de aparências. Uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Passárgada de Ciro, e sim a minha Passárgada. Então, percebam aqui nesse poema, gente, que logo em cima ele fala que foi o poema de mais longa gestação da vida dele. Depois, ele vai trazer mais para baixo que ele tinha usado redondilhas, que é uma característica poética, células, que também é uma característica de construção poética. Então percebam que ele fala da poesia, de como ele construiu o poema Passárgada. Olha a pergunta. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominantemente é a C, metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas.